33ª rodada do Brasileirão, que começou no sábado com o Grêmio recebendo o Bahia no estádio Alfredo Jaconi, estádio do Juventude. Em breve o Grêmio estará de volta à sua arena. E o Bahia venceu por 2-0. O Bahia vem voltando, né, à boa fase, depois de um mau desempenho em algumas rodadas. Ele conseguiu a classificação na Copa do Brasil contra o Botafogo e vence o Grêmio nessa rodada por 2-0. 2 gols do Tassiano, a lei do ex, como sempre, aparecendo. E o Tassiano marcando os 2 gols da vitória do tricolor de aço comandado por Rogério Ceni. O Renato Gaúcho falou que está tranquilo em relação ao Brasileirão, que o Grêmio não vai cair, colocou o time todo reserva para enfrentar o Bahia, desde o goleiro até o ponto esquerda, até o Natan Pescador jogou, né? Mas quem resolveu foi o Tassiano, só que dessa vez ele defende o outro tricolor, né? Defende o tricolor que tem vermelho. Então, vitória do Bahia para se manter ele no pelotão de cima. Resultado que não coloca o Grêmio de volta à zona de rebaixamento, mas mantém ele próximo, né? O Atlético Mineiro recebeu o Cuiabá na Arena MRV. Entre o jogo aí da Libertadores, que o Atlético empatou com o Cerro Porteño, aliás, desculpa, com o São Lourenço no primeiro jogo 1-1 também, né? Mais um empate 1-1 do Atlético. Não é um bom trabalho do Milito. Eu acredito que se fosse o Filipão, a pressão estaria muito maior, né? Parece que a imprensa, não sei a torcida, né? A torcida parece meio dividida, mas me parecia que a pressão do Filipão sempre era mais exagerada. E com o Milito, a paciência parece um pouco maior, né? Mas é mais parte da imprensa, não sei dizer exatamente do torcedor do Atlético. Você que torce para o Atlético pode comentar aí. Como é que está a sua opinião? Qual é a sua opinião, né, em relação ao trabalho do Milito e ao do Filipão? O Milito faz o trabalho melhor que o Filipão? Eu acho que no começo pode ter sido melhor, mas é que ele faltou técnico novo, né? Não foi o caso do Filipão no ano passado, que quando ele chegou ele demorou para engrenar, depois que engrenou quase foi campeão brasileiro. Mas enfim, o jogo foi 1-1, 2 gols de pênalti. O gol do Atlético marcado pelo Igor Gomes e o gol do Cuiabá marcado pelo Isidro Pita. O Davidson chegou a marcar um gol no segundo tempo para o Atlético. Seria a lei do ex funcionando, né, em mais um jogo dessa rodada. Só que o gol foi anulado por impedimento. Pouca coisa à frente, mas estava impedido mesmo, né? E aí o gol do Davidson, que foi um belo gol, por sinal, acabou não valendo e o Atlético terminou com esse empate, né? Resultado negativo para o Atlético. Positivo para o Cuiabá, né? É um jogo que você espera que vai perder e conseguiu sair com um ponto lá de Minas. O Red Bull Bragantino recebeu o Fortaleza no estádio Nabi Abichedi, os dois times que estão na Sul-Americana, mas o Bragantino parece que está mais focado, né, na Sul-Americana, porque o Fortaleza briga pelo título brasileiro, então ele foi com força máxima para enfrentar o Red Bull Bragantino e venceu por 2-1. O Bragantino vai ter que virar o jogo ainda contra o Corinthians em Itaquera, vai ser difícil, né? O Corinthians jogou bem o primeiro jogo, pelo menos o primeiro tempo lá em Ribeirão Preto, já que o Bragantino não pôde jogar na sua casa na Sul-Americana por conta da capacidade inferior a 20 mil espectadores. Já falei também o que eu acho dessa bizarrice aí da Conmebol, né? Já que o Bragantino não enche nem seu próprio estádio. Enfim, o Fortaleza conseguiu uma grande vitória fora de casa e segue firme ali na cola do Botafogo. Ele chegou a assumir a liderança provisória do campeonato, né, do sábado para o domingo, mas quando o Botafogo entrou em campo, ele reassumiu a liderança depois de passar o carro em cima do Flamengo, né? A gente já vai comentar esse jogo daqui a pouco, essa goleada do Botafogo contra o Flamengo. Só para constar aqui, né, os gols do Fortaleza marcados por Pochettino e Breno Lopes, e o gol do Bragantino marcado pelo Lincoln, de pênalti, né? O Pochettino abriu o placar para o Fortaleza, e depois ele comete o pênalti e o Lincoln converte para o Bragantino, e o Breno Lopes no final da partida faz o gol da vitória, depois de análise do VAR, gol confirmado, gol legal do Fortaleza. Fluminense e Corinthians se enfrentaram no Maracanã, o jogo que agora vai ter um apelido, né? Vai ter um nome. A gente tem aí em São Paulo os clássicos nomeados como Majestoso, Choque Rei, né? E agora temos um clássico interestadual, clássico Rio-São Paulo, que vai ser apelidado de clássico Silvio Santos, né? Já que ele torcia para as duas equipes. Infelizmente, né? Todos vocês já sabem, né, que ele nos deixou dos homens, uma das pessoas mais influentes da história do Brasil. Para mim, ele está entre os 10 maiores brasileiros de todos os tempos. E eu digo, falar do jogo? O que aconteceu no jogo? Nada. Não, nada não, né? Tivemos aí uma grande atuação do goleiro Hugo do Corinthians, né? Desde que ele chegou, tá indo muito bem. Fez grandes defesas. O Pedro Raul desperdiçando um gol inacreditável aos 3 minutos, porque ele simplesmente desistiu da jogada para pedir a falta. Ele podia continuar. Ele desistiu da jogada. O Yuri Alberto tá machucado, né? Machucado, ele teve um problema aí, teve que fazer uma cirurgia, né? Tá fora. E ele rende mais que o Pedro Raul, né? Pedro Raul, pelo amor de Deus. Bom, 0-0, o Fluminense jogou melhor,
teve uma chance clara de Lima no final ainda, que ele não conseguiu dominar a bola. E assim terminou 0-0. O primeiro turno foi 3-0 para o Corinthians, o Fluminense não conseguiu dar o troco, né, nessa rodada, nesse segundo turno. No estádio Antônio Alcioli, em Goiânia, o Atlético Goianiense venceu por 1-0 o Internacional e o Atlético consegue a sua primeira vitória dentro de casa nesse Campeonato Brasileiro. Ainda continua sendo o lanterna do Brasileirão e o Internacional tem que abrir o olho, porque ele está perto da zona, ele ainda tem 3 jogos a menos, é verdade, mas é uma situação complicada do Inter, um time que investiu tanto, né? Tanto. O Papa título chegou e, né, título nenhum conquistou e ainda corre risco de ser rebaixado. Até a chance de classificar para a Sul-Americana, né, vai ser uma coisa que o Inter tem que comemorar muito se conseguir. Mas o Atlético Goianiense veio com Hurtado, o Inter teve mais posse de bola, criou mais oportunidades, mas não conseguiu fazer gol e numa falha defensiva ali geral, né, começando na lateral esquerda e terminando com o Thiago Maia também falhando bizonhamente, o Jean Hurtado acabou finalizando por gol, não deu chance ao goleiro Rocher. Ó, Criciúma e Vasco 2-2 no Heriberto Rios, o Vasco que levou 4-0 no primeiro turno em São Januário, no jogo que gerou a demissão do Ramon Dias, que agora está no Corinthians, né? Bolassia mais uma vez brincou com a defesa do Vasco, né? Defesa, diga-se principalmente Léo Pelé, que além de ir muito mal na defesa, ainda foi no ataque e desperdiçou um gol inacreditável sem goleiro, né? Parecia que ele estava, né, em cima da linha, basicamente. A gente já viu muitos zagueiros salvarem gols desse jeito, foi isso que ele fez, com a perna direita dele, que não serve para subir no ônibus, ou serve só para isso. Olha, grande atuação do Bolazier, foi uma contratação fantástica que o Criciúma fez. Jogador que já teve seu auge lá na Premier League, né? E tá vivendo seu auge aqui no futebol brasileiro novamente. Né? Ele é um jogador que, apesar da idade, né, 35 anos, ele continua muito rápido e a habilidade dele está se sobressaindo muito aqui no futebol brasileiro. Né? Inclusive, é um jogador que eu gostaria que o Vasco fosse atrás para o ano que vem, caso o Criciúma seja rebaixado. Né? Talvez se o Criciúma ficar na Série A, que até o momento tem grande chance, né? Inclusive, o Criciúma sai vitorioso nesse confronto contra o Vasco. Né? O Vasco está melhor na tabela, mas o Criciúma é um time que é difícil de se derrotar, principalmente em casa, e fora de casa ele conseguiu aquele 4-0, entre outros resultados também que ele conseguiu bons fora de casa, né? Empatou, ganhou do Atlético, eu não lembro agora exatamente. Mas caso o Criciúma venha a ser rebaixado, se ele ficar, eu acho que na Série A, né, eu acho que o Bolazia fica para o ano que vem. Se for rebaixado, talvez o Bolazia queira sair, mas permaneça no jogo brasileiro, ele está bem turmado, né? A gente vê ele interagindo até com jogadores de outros times nas redes sociais. É um cara que, além de ser um ótimo jogador, parece ser uma ótima pessoa também, né? De se conviver. Enfim, 2 gols do Bolazia para o Criciúma, né? 6 minutos. O Vasco logo na sequência responde. O Ryan faz um bom chute do goleiro Gustavo. E aí depois temos o golaço do David. Inclusive, teve a mulher ligando no começo da live que quer falar com o David. Será que era o DVD? Que golaço do DVD. O DVD ele é curioso, né? Às vezes ele lembra o Cristiano Ronaldo. Esse foi lá o Cristiano Ronaldo no auge ali no Real Madrid. Né? Ou a gente pode pegar o Robin com a perna ao contrário, né? Que às vezes o David dá uns lances de Ribamar também. Mas foi um grande jogo do David. Além desse golaço, ele fez mais um no segundo tempo que acabou sendo anulado por impedimento, né? Coisa milimétrica também na assistência do PH. Métrica não, mas. Pô, podia ter valido, né? Foi um belo gol. Foram 2 gols bonitos, né? O primeiro foi um golaço indiscutível, mas acabou perdendo o posto de gol mais bonito da rodada pro gol do Vitória, que a gente vai comentar daqui a pouco. Deixa eu até andar rápido pra ver se a internet não cai de novo, né? Então tem o gol do David aos 36 minutos, o gol do Ryan depois, uma boa jogada do Adson, outro que vem jogando muito bem com a camisa do Vasco, fez um grande jogo contra o Fluminense, mais um grande jogo aí contra o Criciúma. E o Ryan, aproveitando a chance que teve, né, de substituir o Verratti, que foi um desfalque que o Vasco teve nessa partida, com desconforto na coxa, foi poupado. E o Vasco parecia estar saindo bem sem ele, né, tanto que o Ryan faz o gol, o Vasco começa bem o segundo tempo, mas depois que o Léo Pelé perde o gol e tem um gol anulado, o Vasco perde o controle da partida para o Criciúma. O Léo Jardim salva o Vasco diversas vezes, mas chegou uma hora que ele não conseguiu salvar mais, e o PH não conseguiu
acompanhar o Bolazier, que fez o gol de cabeça livre ali no final do jogo, né? 2-2, resultado final da partida. Empate com gosto de derrota pro Vasco, né? Ainda mais que quem estava perdendo virou o jogo e toma o gol no final, né? Só para dar esperança pro torcedor. Pelo menos não perdeu, né? Mas esse empate tem um gosto de derrota absurdo. O Palmeiras venceu por 2-1 o São Paulo. Palmeiras que vinha numa sequência de jogos aí sem vitória, né? Teve a derrota para o Botafogo na Libertadores, vai ter o jogo de volta agora nessa semana. No Brasileirão, o Palmeiras já não vencia há algumas rodadas, né? A última vitória tinha sido contra o Cruzeiro na penúltima rodada do primeiro turno, no dia 20 de julho. E depois, a única vitória que o Palmeiras teve foi no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Flamengo. Bom, venceram o clássico contra o São Paulo. Flaco Lopes foi o nome da partida, marcando 2 gols. O Luciano foi expulso, né? Ele que ama tomar um cartão amarelo, tomou logo 2 no mesmo jogo. E ele toma muito cartão amarelo também, eu acho que é por conta da comemoração, né? Ele sempre dá um chute na bandeirinha do escanteio e por ter a bandeira do rival, ele acaba tomando cartão porque é provocação. Então, eu acho uma palhaçada dar cartão por isso. Também sou contra dar cartão por tirar a camisa pro jogador, mas enfim, são regras. E aí, no segundo tempo, o Luciano faz uma falta que era passiva de cartão mesmo e acabou sendo o segundo amarelo, ele foi expulso. Não acho que tenha influenciado tanto que já estava na reta final do jogo, né? Quando saiu o último gol do Flaco Lopes, o São Paulo já tem um a menos, beleza, mas não acho que foi por conta da ausência do Luciano, né? Que o Palmeiras venceu a partida. Inclusive o Palmeiras teve gol anulado também. O Zé Rafael foi expulso do lado do Palmeiras no lance com o Nestor, né? Os dois ali quase que saiu na mão, né? Quase não, saíram na mão, né? E o Zé Rafael, que é boxeador, levou a pior. Bom, o Palmeiras sai com a vitória, 2-1, Flaco Lopes. Eu acho que finalmente cai nas graças do torcedor, né? Uma temporada muito boa do argentino. O Paranaense e o Juventude se enfrentaram na Liga Arena da Baixada, e o Juventude venceu por 2-1. Nenê marcou seu segundo gol no ano com a camisa do Juventude. Ele tinha marcado na derrota contra o Internacional, né? Agora ele marca na vitória contra o Atlético Paranaense. Ele abre o placar aos 30 minutos. O Nicão empata para o Atlético Paranaense e o Ian Souto faz o gol da vitória do Juventude no segundo tempo. O Atlético teve mais finalização, mais posse de bola, mas ele está ali com a cabeça na Sul-Americana também, né? Empatou o primeiro jogo fora de casa e vai ter a decisão para avançar às quartas de final da Sul-Americana, né? Em busca desse terceiro título por lá. No Campeonato Brasileiro, a chance de título não existe mais. Vai tentar uma vaga para a Libertadores, que ele pode conseguir via Sul-Americana ou Copa do Brasil até, né? O Atlético Paranaense está vivo nas duas competições e o Juventude também está na Copa do Brasil. Clássico Carioca, Botafogo e Flamengo, 4 para o Botafogo, 1 para o Flamengo. Primeiro turno, o Botafogo havia vencido por 2-0 no Maracanã e vence mais uma vez esse campeonato, 4-1. Incontestável vitória do Botafogo. O Flamengo, cheio de desfalque, lesões, né? Pedro machucou agora, o Gabigol, já tinha lá machucado o Cebolinha, que não joga mais esse ano, o Matiazinho também não deve jogar mais esse ano. Inclusive, parece, né, o Flamengo está buscando talvez a contratação do Alexandro e do Michael, né, que viram para suprir justamente esses dois, né, o Vinha e o Cebolinha. E o Botafogo tá aí com o seu elenco quase completo, tem seus desfalques também, o Júnior Santos não deve jogar mais na temporada, o Tiquinho Soares voltando de lesão agora, mas o Igor Jesus é uma contratação que está se mostrando excelente, né, marcou mais um gol, e até o Matheus Ponte, que é muito criticado às vezes pela torcida, por alguns torcedores, ele marca o primeiro gol aos 3 minutos de cabeça. O Flamengo tem um problema terrível no jogo aéreo. Ele marca aos 3 minutos de cabeça para o Botafogo. Aos 24 minutos, o Bruno Henrique empata e já mete o chororô. E no final, quem chorou por último foi realmente o Bruno Henrique e o time do Flamengo. Né? Falando em lesão, né, o Flamengo logo depois do gol do Matheus Ponte, o Arrascaeta já sai machucado. Né? Mais uma lesão, mais um desfalque que o Flamengo vai ter. Não só para o jogo contra o Bolívar, a gente não sabe quanto tempo o Arrascaeta vai ficar fora. Bom, e aí tem o gol do Igor Jesus no segundo tempo e os 2 gols do Matheus Martins, que chegou recentemente, vindo do futebol inglês, da base do Fluminense, estava lá no Watford, na Inglaterra, e faz seus 2 primeiros gols com a camisa do Botafogo no clássico, né, nessa goleada, e acaba sendo o nome da partida, Matheus Martins. Claro, já falei do Igor Jesus, que vem já há algumas partidas jogando muito bem. E o time todo do Botafogo está muito bem entrosado, o trabalho do Arthur Jorge é muito bom, e o Botafogo tem grande chance de ser campeão brasileiro, ele lidera o campeonato, e por não ter trocado o treinador, e pelo time também já está mais cascudo em relação ao ano passado, né? Alguns jogadores saíram até, né? Chegaram outros, eu acho que manteve um bom nível esse elenco, ou até melhorou, né? Tem o Almada que chegou também e perdeu o pênalti, né? Vamos dar mérito ao Rossi, boa defesa dele.
e outras defesas que ele fez, porque senão o Botafogo poderia ter feito 6, 7, que não seria nenhum absurdo. Vitória e Cruzeiro se enfrentaram no Barradão, empate em 2-2. Nessa noite de lua azul na segunda-feira, o Cruzeiro resolveu jogar de branco. Para mim, a lua tá branca, eu não vi a lua azul. O Cruzeiro entrou em campo de branco e conseguiu esse empate, né? O Vitória fez 2-0 no primeiro tempo, o gol de pênalti do Oswaldo. E o Alejandro já tinha feito o gol e o juiz deu o pênalti. O gol não valeu, não. Vou dar o pênalti aqui. O Oswaldo foi lá, bateu, e o Cássio não pegou, né? Acho que a bola pro lá no goleiro pro outro. E o Alejandro faz um golaço de bicicleta, talvez um dos gols mais bonitos, se não o mais bonito do Brasileirão até aqui. Da rodada, sem dúvida, acabou passando o gol do DVD, né? Aí, aos 38 minutos do primeiro tempo, o Neres é expulso, ele que era jogador do Cruzeiro, né? Agora tá no Vitória. Ele é expulso e ajuda o time do Cruzeiro, né? Obviamente tem a vantagem de ter um jogador a mais no segundo tempo. E aí o Cruzeiro vai para cima e consegue 2 gols de cabeça com o Dineno, né? Juan Inácio Dineno fazendo os 2 gols ali, empatando o jogo para o Cruzeiro. Ao contrário do que foi o empate do Vasco, né? Quem estava perdendo de 2-0 conseguiu buscar o empate. E o Vitória dificulta muito seus jogos lá no Barradão. É um resultado que, pela circunstância do jogo, não foi tão negativo para o Cruzeiro, não. Apesar de que tinha um a mais, criou tanta oportunidade que poderia até ter vencido o jogo, sim. Mas o empate não é tão ruim assim, não. Embora, para quem estava sonhando com o título em algum momento, né? Era um jogo que você esperava vencer. Classificação. Após 23 rodadas, o Botafogo tem 46 pontos, são 14 vitórias, 4 empates e 5 derrotas do Glorioso, 41 gols marcados, o melhor ataque da competição e 24 gols sofridos, um saldo de gols de 17. O Fortaleza é o vice-líder, tem um jogo a menos do que o Botafogo, né? São 22 jogos só do Fortaleza, 13 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, 29 gols marcados e 20 gols sofridos, um saldo de 9. Palmeiras é o terceiro colocado, empatou em pontos com o Flamengo, 41 pontos cada um. O Flamengo tem um jogo a menos. O Bahia tem 38 pontos, é o quinto colocado. São Paulo também tem 38. O Cruzeiro tem 37, é o sétimo colocado. O Atlético Mineiro tem 30, é o oitavo. O Atlético Paranaense tem 29 e é o nono. O Vasco tem 28 e é o décimo, né? Tinha tudo para estar com 30, né? Tinha tudo para estar com 30. O Juventude tem 28 também, é o décimo primeiro. O Bragantino tem 27, é o décimo segundo. O Internacional tem 25, que está na 13ª posição. O Criciúma também tem 25. Grêmio 24, é o 15º. Vitória 22, é o 16º. Dentro da zona de rebaixamento temos o Corinthians com 22, o Fluminense com 21, o Cuiabá com 18 e o Atlético Goianiense na lanterna com 15. 3 vitórias, 6 empates e 14 derrotas do Atlético Goianiense. Pedro segue sendo artilheiro, né? Tá machucado, não jogou nessa rodada. 10 gols ele tem. O Lutiero tem 8. O Elinho do Bragantino tem 7. Hulk tá machucado também tem 7. Isidro Pita chegou a 7 nessa rodada. Flaco Lopes também chegou a 7 nessa rodada, marcou 2 contra o São Paulo. Luciano chegou a 7 também. E o Verratti, que não jogou na rodada, continua ali com 7 gols, o atacante do Vasco. E nas assistências, Estevão William, nesse jogo do Palmeiras, dando uma assistência para o Flaco Lopes, chegou a 5 assistências, empatando com Everton Ribeiro, Gustavo Scarpa, Jadson do Juventude, Jean Lucas do Bahia, Pedro do Flamengo, Pochettino do Fortaleza e o William do Cruzeiro. Todos esses caras aí com 5 assistências. E o Luciano agora lidera, né? Sozinho. O Jadson também tem 10 cartões. O Ganso está em terceiro lugar, então, em segundo, né? Os dois dividem a primeira posição. O Ganso tem 9 cartões amarelos.